Não importa o quão cuidadosamente eles foram projetados, certos produtos exigem um cuidado especial, um manuseio especial. Quando fazem sua jornada, desde a manufatura até a comercialização, um grande número de danos pode impedir que sejam entregues de forma segura e bem-sucedida. Você não pode deixar que isso aconteça. Duas semanas depois desse drive ter sido instalado e carregado com valiosas informações, ele tornou-se inutilizado. Por quê? Porque sofreu danos em algum ponto de sua jornada. No centro de todos os sistemas de computadores estão os drives. A sua responsabilidade em manuseá-los e despachá-los cuidadosamente é fundamental, a fim de manter os computadores em boas condições de funcionamento. A operação de um disk drive é parecida com a de um Boeing 747 num voo rasante, a ponto de cortar as pontas da grama. Isso é essencialmente o que acontece dentro de um drive. A cabeça voa acima do disco a milésimos de polegada, lendo e gravando dados. Se o disco for derrubado, não importa de que altura, pode não haver danos físicos na parte externa, mas dentro, muita coisa pode acontecer. A cabeça que aqui está descansando na superfície do disco pode subir e descer batendo sobre a superfície do disco. Quando isso acontece, ela pode formar um sulco na superfície do disco, desprendendo material magnético da superfície e formando uma espécie de sulco ou vale, como o de uma montanha. Isso forma o que chamamos de hard error na superfície do disco, porque a cabeça não consegue mais ler este material ou gravar nele. Se tivéssemos agora um destes vales nesta superfície lisa, quando eu ligasse o disco, a cabeça teria que viajar sobre este vale ou sobre esta montanha. É como um 747 voando rente ao chão. Se houver uma montanha na frente dele, ele se chocará contra ela. Isso faria a cabeça do disco bater novamente contra a superfície do disco, desprender mais material, causar entulho e criar mais problemas dentro do drive. A Seagate projeta embalagens que protegem inteiramente os drives. Mas quando chegam na sua área de recebimento e são expostos, movidos ou manuseados por você ou um cliente, eles se tornam vulneráveis e correm riscos. Nos próximos minutos mostraremos alguns dos perigos que podem ser evitados na sua fábrica. Este delicado produto pode ser facilmente protegido durante todo o processo, seguindo-se algumas regras básicas de manuseio e embalagem. Quando um é movido de uma área para outra, podem ocorrer perfurações causadas pelas empilhadeiras. Elas são fáceis de serem reconhecidas e devem ser registradas imediatamente, pois podem seriamente danificar os drives. Faça uma inspeção visual completa de cada estrado antes de descarregá-lo. Além de perfurações, anote os cantos amassados e as manchas de água. Registre todos os sinais de dano. Quando os drives são movidos da área de armazenagem para a área de trabalho, esteja atento às variações de temperatura acima de 6 graus centígrados. Para prevenir danos causados pela condensação, os drives necessitam de pelo menos 24 horas para se ajustarem à nova temperatura antes que os estrados sejam abertos. Use sempre as duas mãos para levantar e carregar as caixas de embalagem múltipla. Coloque as caixas suavemente sobre as prateleiras ou sobre as esteiras. Empurrões podem causar colisões com outros drives.
A batida, a queda e outros tipos de impacto são as causas principais de danos. Uma outra coisa que pode acontecer quando se derruba um drive é o que se chama de achatamento das esferas dos rolamentos. Existem rolamentos dentro dos drives. Estes rolamentos são responsáveis pela rotação do disco, permitindo uma operação suave dos drives. Se o drive cair, os rolamentos podem danificar-se. Pode ocorrer um achatamento da superfície plana de uma das esferas do rolamento. É semelhante a ter uma superfície plana no pneu do carro. Por isso, quando um drive danificado é ligado, sua operação de rotação nunca mais transcorre de forma suave. Ele vibra, produz ruído, cria problemas e a cabeça não consegue mais localizar os dados que precisamos. Isto provoca erros nos dados e outros problemas dentro do drive. Os operadores, principalmente, devem tentar eliminar as batidas uma vez que estão manuseando os drives durante o seu momento mais frágil, quando estão desembalados e expostos. Algumas bancadas de trabalho são um convite para o desastre. Como operadores, é importante mantermos nossa área de trabalho limpa e livre de perigos. O primeiro passo é remover o excesso de ferramentas, parafusos soltos e peças. Em seguida, deixe ao seu alcance as ferramentas que serão usadas. É importante lembrar: abra sempre as embalagens ESD somente com a mão. Como trabalhadores da área de produção, nossa responsabilidade é assegurar que todo drive que saia da nossa planta esteja em perfeita condição de funcionamento. Muitas pessoas dependem de nós. O fracasso dos componentes pode ser resultado da pressão no circuito impresso ou contaminantes nos dedos, como por exemplo o próprio óleo da pele, loção para as mãos ou partículas de alimento. Após remover o drive da embalagem ESD, segure-o somente pelos lados. Nunca toque o circuito impresso. Existe um outro tipo de dano sério que resulta do manuseio inadequado. As mesmas forças poderosas atrás deste espetáculo grandioso poderão desferir um golpe mortal nos circuitos internos de um drive. Este é um bom exemplo de como podemos pegar cargas eletrostáticas. Quando você puxa um copo plástico fora do outro, você provoca uma frição que gera mais de 1000 volts. E quando toca um copo como este, você transfere esta eletricidade do copo para suas mãos. E, a menos que esteja aterrado, você se torna um reservatório ambulante de carga eletrostática. E ao pegar um drive, você transmite diretamente a carga do copo de milhares de volts. Pense nisso em um nível microscópico, como um monte de fusíveis. O que acontece se você passar mais corrente do que eles aguentam? O fusível se queima. É isto, em essência, o que acontece aqui. E este é um dano que você não pode ver, nem ouvir. Ele provoca toda a frustração e causas da falha de um drive. É o dano eletrostático. Se os fusíveis se queimarem completamente, é fácil saber que estão definitivamente arruinados. Mas se estiverem apenas parcialmente arruinados, isso faz com que uma hora funcionem, outra hora não. E isso é um tipo de falha muito frustrante para consertar. E se você puser o mesmo drive com defeito intermitente nas mãos de um comprador, criará muitos problemas. E é aí que seu cliente entrará em contato com você. Um número muito grande de objetos geram carga eletrostática que podem potencialmente danificar um drive. Um copo de plástico, 5.000 volts. Uma seringa plástica de puxar solda, até 8.000 volts. Embalagem de folhas de plástico, 18.000 volts. Fita durex, até 25.000 volts. Andar no carpete num dia seco, 35.000 volts. Uma vez que o dano da ESD é tão difícil de ser descoberto, é extremamente importante tomarmos precauções para evitá-lo.
A Seagate recomenda que todos os expedidores, recebedores e instaladores usem correias nos pulsos ou nos pés. Esses dispositivos devem estar aterrados a todo tempo. Certifique-se de que eles estejam em contato com a sua pele de modo que todo o circuito se feche. Os carrinhos também devem estar aterrados e devem ser usadas proteções em todas as superfícies e áreas de trabalho. No momento de instalar um drive no sistema do computador, você o expõe a algumas ferramentas potencialmente perigosas. Utilize sempre as ferramentas de maneira adequada. Use parafusos de tamanho correto e comece a parafusar sempre com a mão e nunca com uma parafusadeira. Seja cuidadoso ao ligar os conectores a fim de não danificar os pinos e o plugue de conexão. O cuidado no manuseio dos drives deve ser constante. Sempre pense adiante e antecipe potenciais zonas de dano. Os clientes da Seagate não só trabalham na manufatura e montagem, mas também na distribuição. Como distribuidor, o seu trabalho é despachar novamente, de maneira segura, os drives para os seus próprios clientes. A primeira coisa que deve saber sobre o despacho de drives é que você tem que usar as caixas da Seagate. Essas caixas foram completamente testadas e confiamos que você não terá problemas para que o drive chegue em boas condições. Todas as caixas da Seagate, tanto a embalagem múltipla quanto a única, foram projetadas para suportar o mais vigoroso tipo de manuseio e atender às suas necessidades. Nós projetamos um novo conceito em despachos de embalagem múltipla, onde você pode despachar reutilizando a mesma caixa. Quando o embalador recebe um pedido de 14 drivers e ele tem uma caixa na prateleira com 15 ou 16, ele pode colocar 2 drives em embalagens únicas, colocá-los de lado para pedidos menores, acomodar o enchimento na caixa de acordo com as instruções e seu trabalho estará completo. Não é necessário embalar aqueles 14 drivers em embalagens únicas. Isso nos dá uma caixa mais forte e protetora, mais fácil de usar e mais aceitável para o meio ambiente. Ao devolver drives danificados para reparos pela Seagate, é fundamental tratá-los da mesma maneira com que trataria um drive normal. A coisa mais importante que um cliente deve lembrar ao devolver um drive, esteja ele em embalagem múltipla ou nos estrados, é que ele deve estar adequadamente embalado. Se não usar a embalagem adequada, os drives poderão ser danificados ao serem devolvidos para a Seagate. Se estiverem em caixas inadequadas, poderão sofrer choques, o que resultará em danos no drive. Ou, por outro lado, se forem embalados na folha plástica, poderão sofrer danos eletroestáticos. O seu cuidado no manuseio ajuda os laboratórios de análise de falhas da Seagate a identificar a verdadeira causa da falha. Se não houver dano causado por maltrato, é mais fácil para o laboratório identificar a causa precisa da falha, consertar o problema na manufatura e preveni-la da próxima vez. Parabéns pelo seu importante desempenho assegurando que este drive mantenha anos de informações cruciais. Graças ao pessoal do recebimento, operadores e embaladores como você, centenas de milhares de drives Seagate ajudam a operação de empresas da Austrália ao Zimbábue. Um cuidadoso manuseio hoje significa que o mundo funcionará mais eficientemente amanhã. Cargas frágeis pedem cuidados especiais. Na Seagate queremos que todos os clientes recebam um drive que funciona. Mas não é fácil manter este padrão de qualidade. A responsabilidade está em nossas mãos e nas suas.
quando passam pelas nossas mãos. Só podemos imaginar onde poderão estar indo ou para que fim serão usados. Porém, sabemos que quando um Drive Quantum chegar ao seu destino final, ele armazenará os planos, as ideias e os dados de muitas pessoas. Pessoas que dependem dele para cumprir o prometido. Este, por exemplo, poderá ser usado para salvar uma vida, iniciar um negócio ou ajudar a registrar as transações de 1 milhão de pessoas. Contudo, a maneira como é manuseado agora, antes de jamais iniciar o trabalho, poderá pôr um ponto final a tudo isso, quando as pessoas que dependem dele possam estar mais precisando. O correto manuseio dos drives pode fazer a diferença entre uma longa vida ou uma falha prematura. Um meio confiável de guardar informações ou o desaparecimento de dados vitais. O nome e a aparência dos drives são enganadores. Enquanto seu nome implica em uma resistência de rocha, o que faz com que seu desempenho seja tão eficaz, é frágil e muito sensível. Quando olhamos para um drive, vemos uma caixa de metal. Porém, escondido da nossa visão está o que é realmente impressionante. Um exemplo de alta tecnologia feito sob precisão e belamente projetado. O produto de anos de pesquisa e projeto. Os drives Quantum são projetados para suportarem os choques que receberão quando se tornarem parte de um sistema. Porém, são muito mais vulneráveis ao serem manuseados durante o teste, a configuração e a instalação. Durante estes estágios críticos, seguir algumas regras simples assegurará que todo drive Quantum chegará ao cliente sem dano e terá o desempenho esperado. Deixar cair, bater ou manusear grosseiramente pode causar vários tipos de danos imediatos ao drive. Porém, o que mais frustra o cliente que usará o drive é quando um drive que aparentemente é perfeitamente normal falha após ter sido adquirido. Estas falhas latentes são frequentemente causadas por choques que ocorrem bem antes do drive chegar ao cliente. Uma das causas mais comuns e destrutivas da falha latente é o head crash. Enquanto todos os componentes do drive são importantes, talvez os mais críticos sejam a cabeça e a mídia. É na interface da cabeça e da mídia que ocorre a leitura e a gravação de dados. Montada em um braço, as pequenas cabeças do drive voam a milésimos de uma polegada acima do delicado filme metálico que cobre cada superfície do disco. Esta distância crítica seria difícil de ser mantida mesmo se o disco estivesse absolutamente imóvel, mas na verdade, o disco está girando a milhares de revoluções por minuto. Para que o drive funcione adequadamente, o delicado balanço entre esses dois elementos deve permanecer absolutamente estável. Os drives Quantum são seguros para desempenhar um imenso número de tarefas em muitas circunstâncias diferentes. Contudo, pouquíssimos dispositivos em qualquer campo exigem tamanho grau de precisão. Quando um drive é derrubado, mesmo que seja da altura de uma fração de polegada, a cabeça na verdade sobe e, ao cair, bate na superfície do disco, causando um defeito permanente. Chamamos este tipo de defeito de pegada porque ele aparece como marcas pequenas e claramente visíveis que se encaixam com o formato e o tamanho da cabeça. Quando o disco gira, a cabeça se choca contra este defeito várias vezes, causando ainda mais dano. Cada vez que a cabeça se choca com a área danificada, partículas do material do disco se deslocam e se espalham para outras partes da superfície do disco. Uma vez que este processo se inicia, não existe retorno. Além do dano causado por head crash, a queda ou a batida podem também causar sérios danos no rolamento do motor. Quando um drive recebe um choque suficiente para forçar o rolamento do motor para dentro do eixo, podem ocorrer áreas de achatamento no rolamento. Rolamentos danificados produzem vibração, mais ruído e calor. Fatores estes que, mais tarde, criarão mais problemas.
Novamente, se simplesmente seguirmos algumas regras simples, cada um destes problemas pode ser evitado. Durante o teste, e mais tarde durante a instalação, quando os drives estão sendo instalados e retirados dos sistemas, muito cuidado deve ser exercido ao conectá-los e fixá-los. Estes momentos são críticos porque existem muitas ocasiões em que um drive está sujeito a choques inesperados, enquanto que os conectores de interface exigem força para serem assentados. Este é o processo mais fácil e muito mais seguro se aplicarmos um toque gentil. As mesmas regras básicas aplicam-se ao fixarmos os circuitos impressos e os suportes nos drives. Segure os parafusos de maneira reta e nivelada, não force. Assim você evitará a deformação do parafuso. E certifique-se de ter o comprimento de parafuso adequado para o trabalho antes de iniciá-lo. Um drive em operação não para simplesmente quando o botão é desligado. Mover o drive imediatamente após ter sido desligado pode potencialmente causar danos. Após desligar o drive, espere que os discos parem completamente antes de levantá-lo. Isso pode levar até 30 segundos. Vale a pena esperar. Aqui na Terra, a descarga eletrostática ESD é um fenômeno que ocorre naturalmente. Para a indústria eletrônica, é um fenômeno extremamente caro. A razão é que os danos tardios causados pela ESD são frequentemente responsáveis pela falha do drive. O que torna a ESD um pesadelo é que o dano que ela causa não é imediatamente detectado. Existem precauções simples que devemos tomar a fim de prevenir o dano ESD nos drives Quantum. As duas peças de equipamento usadas são as correias do pulso com fio e as correias dos pés. Para que a correia do pé seja eficaz, duas coisas devem acontecer. Primeiro, assegure-se de que a correia do pé esteja em contato com o piso condutivo. Segundo, existe uma orelha do lado da correia do pé. Coloque esta orelha dentro do seu sapato ou dentro de sua meia. Falemos agora sobre o fio da correia do pulso. Você deve ter sempre certeza de que a correia do pulso está em contato com a sua pele. Fixe o fio de sua correia do pulso, assegurando-se de que a outra ponta esteja corretamente aterrada. As precauções contra a ESD também se aplicam ao seu ambiente de trabalho. As bancadas, os racks e os carrinhos devem ter uma superfície almofadada com materiais antiestáticos e certifique-se de que os carrinhos e as cadeiras estejam aterrados. O mesmo cuidado usado para manusear os drives durante a montagem e o teste também deve ser exercido ao embalar, despachar ou desembalar os drives. É fácil pensar que existe segurança em números uma vez que o drive foi seguramente colocado dentro de uma caixa e aquela caixa foi colocada ao lado de outras caixas no estrado. Na verdade, os drives continuam a serem sujeitos ao mesmo potencial de quedas, batidas e manuseio grosseiro que experimentaram ao serem manuseados individualmente. É claro que materiais especialmente projetados, como caixas e embalagens ESD usadas para acondicionar os drives, definitivamente fazem a diferença. Mas quando um drive é despachado, a escala das coisas que o afetam também muda. Enquanto que a embalagem é projetada para aguentar os choques ao ser movida nos estrados, os drives em seu interior não se tornam subitamente insensíveis aos choques das empilhadeiras. Os motoristas das empilhadeiras devem lembrar que também estão lidando com drives e devem tomar muito cuidado ao levantar, empilhar ou descarregar os drives, assim como qualquer outra pessoa manuseando um drive individualmente. Quando o estrado de drives é recebido, é importante inspecioná-lo quanto a danos. Porém, se o dano for descoberto, o mais importante é identificá-lo de modo que os drives possam ser inspecionados e, se necessário, retestados. A Quantum continuará a testar e a melhorar suas embalagens. Porém, nada substitui o toque gentil de uma pessoa que sabe precisamente o que está no interior de cada caixa Quantum. A maneira como o drive é manuseado agora pode pôr um fim a todos os problemas e pode valer a pena. Os drives Quantum continuarão a guardar os planos, as ideias e os dados de muitas pessoas. Pessoas que dependem dele para cumprir o prometido. Conseguir fazer com que o drive chegue aonde deve ir sem danos é uma importante jornada. Seguindo algumas regras simples, é um trabalho que cada um de nós pode cumprir. Na Quantum, cremos que fabricamos os melhores drives do mundo.
O manuseio cuidadoso assegura que todo drive irá operar da maneira que deve ao atingir as mãos daqueles que os necessitam. Não importa quão cuidadosamente um produto seja projetado, fabricado, embalado e manuseado. No final, ele deve sair da fábrica e entrar no mundo real. Desde lâmpadas até drives, através de algo simples como o maltrato, o que aparentemente está perfeito no exterior pode estar danificado no interior. A Western Digital fabrica drives resistentes e de alta qualidade. Contudo, todos os drives são produtos frágeis e de precisão, que devem ser sempre manuseados com um cuidado especial. Um drive é um dispositivo complexo, fabricado sob precisão e controlado por uma sensível microeletrônica. 3 dos principais componentes do drive são os discos magnéticos, o braço do atuador com as cabeças de gravação e leitura e um eixo motor. O drive armazena informações magneticamente, enviando impulsos elétricos para as cabeças. Os dados são organizados em trilhas nos discos giratórios. As cabeças cruzam a superfície do disco a milésimos de polegada, uma distância milhares de vezes menor que um fio de cabelo. Quando o drive é manuseado grosseiramente ou é derrubado, até mesmo de uma distância de 1 polegada em uma superfície dura, sérios danos podem ocorrer. As cabeças são feitas de um material cerâmico muito duro. Quando se chocam violentamente com a camada relativamente macia do disco, criam sulcos, causando um efeito de cratera e uma pilha de entulhos. Conforme o disco gira, as cabeças espalham o material magnético, causando erros de leitura e gravação. Outros danos mecânicos também podem resultar do manuseio grosseiro ou da queda. Pequenas esferas de rolamento que guiam a rotação dos discos podem ser danificadas e uma região de achatamento pode ocorrer. Um rolamento danificado pode fazer com que o disco vibre ao girar, causando um barulho irritante e dificuldade da leitura e gravação no drive. Além do mais, quando um drive é derrubado ou manuseado de forma grosseira, os discos podem sair fora de sua posição. Isso resultaria na incapacidade da cabeça de encontrar seu ponto físico de referência, o que faria com que o drive se tornasse inutilizável. A descarga eletrostática, ou ESD, pode tornar um drive completamente inútil ou causar danos ocultos que só aparecerão muito tempo após o drive ter saído da fábrica. A eletricidade estática, na verdade, é a luz em uma escala menor. A ESD é causada por uma combinação de fatores humanos e ambientais. Por exemplo, o ar seco seguramente contribui mais para a geração de ESD do que o ar úmido. Certos materiais como o poliéster e o carpete têm a tendência de concentrar carga. O mesmo acontece com a borracha rígida e o vinil encontrado em calçados e pisos. Até os copos de plástico para café e fita durex desenvolvem altas voltagens ao serem manuseados. A almofada de sua cadeira pode desenvolver uma carga conforme você senta. Se você tiver uma carga estática e tocar o circuito impresso do drive, uma faísca de energia atingirá o drive. Correrá pelo caminho de menor resistência, aquecendo o delicado microcircuito, além de sua capacidade, queimando-o. Esse dano geralmente é invisível ao olho nu. Se o dano devido a ESD ocorrer dentro de um microchip, pode ser que só venha a aparecer bem mais tarde. Então, se manifeste como um defeito intermitente ou uma falha completa do drive.
Muito tempo e dinheiro são gastos na instalação de drives. Muitas companhias gastam ainda mais tempo e dinheiro instalando programas. Se os drives forem danificados, as linhas de produção terão que parar para que os drives e as máquinas possam ser substituídos. Se qualquer drive danificado chegar ao cliente final, ele pode perder a confiança em seus produtos. O impacto negativo pode resultar em perda de reputação e de vendas. Porém, estas perdas podem ser prevenidas. O dano ao drive pode ser significativamente reduzido ou eliminado. Alguns procedimentos são muito claros, como, por exemplo, evitar temperaturas extremas e umidade e usar técnicas adequadas de aterramento. Outros são menos aparentes. A jornada do drive até a instalação inicia-se com técnicas adequadas de recebimento e inspeção. Seja cuidadoso ao carregar os estrados e evite furar as caixas com a empilhadeira. Examine cuidadosamente todas as caixas para óbvios sinais de maltrato e comunique qualquer dano imediatamente à transportadora. Atente aos símbolos impressos. Estes símbolos exibem informações importantes sobre o manuseio seguro e a armazenagem das caixas. A seta para cima indica a direção da caixa. A mensagem Fragile Keep Dry fala para evitar expor a caixa à umidade. O símbolo de uma taça indica que o conteúdo é frágil. Um guarda-chuva indica para manter o conteúdo seco. E o número de empilhamento é o número máximo de caixas a serem empilhadas no estrado. Após o recebimento, transporte cuidadosamente as caixas para a área de armazenamento. Empilhe não mais do que 2 estrados. E evite misturar os estrados da Digital Western com os estrados de outras companhias. Também, nunca ande em cima das caixas. Empilhe as caixas na altura que o símbolo indica e deixe os drives na embalagem original até que estejam prontos para serem testados ou montados. E, para evitar condensação, permita que os drives alcancem a temperatura ambiente antes de serem desembalados. Para evitar a formação de eletricidade estática, use sempre correias de aterramento ao manusear os drives, assegurando-se de que a correia de pulso esteja em contato com a pele e não enrolada na manga da camisa. O mesmo se aplica para a correia de tornozelo. O aterramento adequado é fundamental. As correias de aterramento do pulso e do pé devem ser verificadas diariamente para assegurar uma operação adequada. Ao desembalar os drives das caixas de remessa, manuseie-os segurando a parte exposta da embalagem. Para abri-la, segure com uma das mãos abaixo do corte em forma de V. Com a outra mão, rasgue a parte de cima da embalagem. A fim de evitar apertar os circuitos impressos, remova o drive segurando-o pelos lados. E é importante lembrar de colocar os drives somente em almofadas antiestáticas aprovadas e não em embalagens ou outro tipo qualquer de almofada. Certifique-se de sempre usar filtro de linha nas estações de teste. Também o comprimento dos cabos IDE não devem ultrapassar 50 centímetros e visualmente devem sempre estar em boas condições. Substitua sempre os conectores antes que fiquem velhos. Antes de conectar os cabos, remova o drive da embalagem antiestática. Confirme se o sistema está desligado. Então, cuidadosamente, introduza os conectores elétricos e de dados. Somente ligue o sistema após todos os cabos estarem adequadamente conectados. Se o drive falhar, assegure-se de que não é devido às conexões mal feitas. Ao desligar o sistema, espere 10 segundos para que o drive pare de rodar e a cabeça se separe antes de movê-lo. Se a instalação não for feita imediatamente, coloque o drive de volta na embalagem antiestática após testá-lo. Lembre-se, se o drive for derrubado ou não passar no teste, não prossiga com a instalação. Se for derrubado, siga as orientações de sua companhia para ser removido. Se o drive falhar, coloque-o de volta em sua embalagem e empacote-o na caixa original ou em uma embalagem aprovada pelo Western Digital. Sempre manuseie um drive potencialmente danificado da mesma maneira que manusearia um drive novo, cuidadosamente seguindo todos os procedimentos adequados para manuseio. Seguindo estes procedimentos com drives potencialmente danificados, a Western Drive pode determinar melhor as causas da falha. Não coloque nada mais dentro da caixa. Coloque recados ou etiquetas do lado de fora da embalagem e siga as recomendações da Western Drive para o retorno de drives com defeito. Os drives exigem um manuseio delicado. Ao mover os drives, assegure-se de que o carrinho não passará sobre cabos ou pisos irregulares. A superfície do carrinho deve estar forrada com a almofada antiestática. E os drives não devem tocar os lados do carrinho nem uns aos outros.
Se você usar a embalagem intermediária para manuseá-los, deixe os drives dentro de suas embalagens antiestáticas para proteção. Para prevenir danos oriundos de choques elétricos ou mecânicos, as áreas de trabalho devem estar cobertas com as almofadas antiestáticas e devidamente aterradas. Os drives nunca devem ser colocados de pé, empilhados ou terem algo colocado em cima deles. Todas as ferramentas de montagem devem receber manutenção e calibragem adequadas. Lembre-se, use somente parafusadeiras de baixo impacto ou manuais. Leia o manual de manuseio do drive da Western Digital para as especificações do torque dos parafusos. Ao instalar o drive na baia do drive, evite o manuseio grosseiro, as batidas, as rotações rápidas e os movimentos súbitos. Os drives da Western Digital são de fácil instalação. Nunca force o drive, martele-o ou toque os seus circuitos impressos. Verifique se todos os cabos estão devidamente conectados. Os racks de teste com rodinhas não são recomendados para o ambiente da manufatura, pois estão sujeitos a movimentos. Use sempre um rack estacionário ou uma bancada. Quando o sistema estiver ligado, evite mover ou bater nos racks de teste. Isso poderia causar dano na cabeça da mídia. E ao desligar, espere 10 segundos antes de mover o sistema. O dano ao drive causado por manuseio inadequado pode ser mantido a um mínimo absoluto se os procedimentos demonstrados nesta apresentação e ilustrados no manual de manuseio do drive forem seguidos exatamente como descritos. Todos nós na Western Digital estamos comprometidos a proporcionar os produtos e serviços da mais alta qualidade aos nossos clientes. Tomamos o máximo cuidado em assegurar que os nossos drives atendam ou excedam os padrões da indústria, desde um ambiente de montagem mais limpo, as embalagens de última geração e nossos docks de remessa, projetamos os nossos produtos para que alcancem a excelência. Nosso contínuo teste de confiança nos capacita a mantermos a qualidade elevada através de todo o processo de manufatura. Nosso processo de qualificação é um dos melhores da indústria. Incorporamos as opiniões de nossos clientes no circuito do projeto para mantermos nossos produtos com desempenho e tecnologia de ponta. Sou um montador de sistemas e é minha responsabilidade fazer com que os drives sejam corretamente manuseados. E sei que todos estão contando comigo para desempenhar um bom trabalho, desde a linha de montagem até o cliente que se utiliza do sistema. Levo esta responsabilidade a sério, seguindo todos os procedimentos adequados. Esse é meu trabalho.